Olá pessoal, tudo bem? Sou Fábio de Oliveira, da empresa Geração F5, e esse vídeo aqui é para contar um pouquinho sobre o nosso trabalho e especialmente sobre um programa de gestão de alto desempenho, um programa de gestão que é carro-chefe da Geração F5 e que a gente pela primeira vez vai estar disponibilizando toda a transferência de conhecimento dele num formato de mentoria coletiva, num formato de consultoria e com várias empresas em conjunto. É um momento bastante único, bastante especial e é nele que eu vou focar durante a apresentação nesse vídeo, certo? Vou compartilhar a tela aqui contigo para detalhar um pouquinho melhor sobre como que vai funcionar esse projeto. Bom, a Geração F5 é uma empresa de consultoria em gestão estratégica que começou seu trabalho em 2014, ainda de uma maneira mais aberta, um pouco mais voltada para o mercado de desenvolvimento humano e, aos poucos, empreendendo, a gente vai descobrindo o que dá certo, o que não dá, o que tem espaço de mercado, né, para realmente a gente encaixar uma proposta de valor. E a gente foi ouvindo muito durante a nossa jornada essa frase aqui: meu negócio não cresce mais por falta de gente qualificada. E a gente resolveu, a partir desta frase, realmente direcionar a nossa empresa para atuar somente com consultoria, ou seja, parar de atuar com cursos de desenvolvimento humano, como nós tínhamos no início, abertos à pessoa física, e virar somente empresa de consultoria, principalmente ajudando empresas do varejo e, no segundo momento, empresas de prestação de serviços. Sempre que me perguntam, né, por que o varejo, por que prestação de serviços, a gente virou um amigo aí das pequenas e médias empresas, esse desafio que antes do Covid a gente já tinha iniciado essa jornada, mas o Covid ainda só acelerou um pouquinho mais esse desafio de fazer gestão nas pequenas e médias empresas aí, principalmente. Bom, ao entender essa frase, ao entender a oportunidade de mercado que nós tínhamos em frente, foi realmente aqui que a gente começou a encontrar o nosso propósito, justamente no sentido de acelerar o crescimento dessas empresas e tornando-as ágeis e autogerenciáveis. Essas duas palavrinhas aqui são super importantes dentro desse contexto. Ágil, porque a gente foi se apropriando cada vez mais do mundo da tecnologia, a gente foi se apropriando de entender o que o mundo das startups, das empresas de base mais tecnológica, mais inovadora, tinham a oferecer em termos de modelo de gestão, para fazer com que cada vez mais os empresários possam crescer para um nível mais estratégico, ou seja, permitir que a sua empresa seja mais autogerenciável. E isso, obviamente, passa por pessoas. Então, esse é o nosso foco, permitir com que a empresa cresça de forma ágil e autogerenciável. Bom, aqui está o tripé dos três principais pilares aqui que nós oferecemos hoje para o mercado em termos de produto, em termos de solução. Vendas, que é o nosso carro-chefe, é o nosso foco principal, gestão de pessoas e estratégia. Aqui, estratégia muito olhando para lideranças, desenvolvimento de lideranças. Nesse vídeo aqui em especial, eu vou te contar sobre o programa de gestão de alto desempenho, que é o nosso carro-chefe, que é o programa que existe desde o início da empresa, em 2014, e que neste momento, né, como eu falei no início do vídeo, a gente vai disponibilizar para o mercado pela primeira vez no formato de consultoria coletiva, de mentoria coletiva. Bom, o programa de gestão de alto desempenho tem 5 objetivos principais. O primeiro dele é melhorar a experiência de compra do cliente, que a gente costuma dizer sempre que o cliente ele é o chefe, né? É ele que, a partir do momento em que ele começar a comprar do concorrente, todo mundo perdeu o emprego, né? Então, ele precisa estar sempre no centro da estratégia. E ele é um consumidor que está mudando muito, né? E que, mais uma vez, o Covid acelerou esse processo de mudança. Ele acelerou essa digitalização do consumidor. E a gente percebe muito aqui o quanto que cada vez mais o consumidor ele está mais omnichannel, ou seja, cada vez mais habituado a comprar por diversos canais de vendas, mas as empresas ainda não estão. As empresas ainda não estão, em sua esmagadora maioria, ainda não estão aptas a vender de uma maneira omnichannel, ou seja, integrando totalmente os seus canais de vendas físico e digitais. Um segundo momento, acelerar vendas, né? Através de uma gestão comercial apoiada em indicadores. É raríssimo, raríssimo, raríssimo nós chegarmos em uma empresa e ela ter uma boa gestão por indicadores. Raríssimo. Quando tem, é apoiado em poucos e muitas vezes está olhando só para o faturamento, só para o indicador financeiro, né, de quanto vendeu.
É muito pobre olhar só para isso, porque, na verdade, o indicador de faturamento, ele é um indicador de resultado final, de outros indicadores que devem ser bem trabalhados antes. Ticket médio, taxas de conversão, prospecção ativa, enfim, tem muito indicador a ser trabalhado e a gente defende muito cada vez mais as vendas, elas não é somente um processo de persuasão de relacionamento. Sim, segue sendo importante, mas igualmente importante é eu ter um processo que me gere indicadores. Isso para os pequenos negócios, sem dúvida nenhuma. Aumentar a rentabilidade, né? Eu sou um profissional, antes de ser empresário, que eu vim do setor de combustíveis. O Matheus, um dos sócios da empresa, ainda é do setor de combustíveis, e é um setor que a gente aprende a trabalhar olhando para a rentabilidade, né? Porque é um setor que trabalha com margem de lucro líquida baixíssima, né? Na casa de 1 a 1,5%. E a gente provoca muito isso nos nossos clientes, não se enganar com o faturamento. Realmente, cada vez mais focar no quanto que realmente essa empresa está lucrando, qual é a rentabilidade final realmente do negócio. Fundamental para os dias de hoje, né, de margens cada vez mais apertadas em diversos setores. Um quarto objetivo aqui é atrair, desenvolver e reter talentos. É muito caro ficar perdendo gente boa, é muito difícil encontrar e é muito caro perder esses talentos, né, tão raros no mercado. E por último, para permitir realmente com que o líder tenha uma empresa autogerenciável, fundamental, obviamente, formar líderes, né, tanto desenvolver os atuais quanto ter uma capacidade a empresa de formar líderes. O que eu mais costumo ver no mercado é a empresa, às vezes, até atraindo bons talentos, mas por não ter uma capacidade de formar, perde essas pessoas e o modelo de gestão daquela pessoa vai embora, porque foi dela, não foi desenvolvido pela empresa. Né? Quanto mais a gente forma dentro da empresa, mais a gente vai ficando independente desses super-heróis, como eu costumo dizer, né? E vai formando na casa a liderança, alinhado com a cultura da empresa. Bom, de forma prática, o PEGAD, né, o Programa de Gestão de Alto Desempenho, está estruturado nesses 4 pilares aqui: vendas, atendimento, desempenho e organização. O que é o estágio zero? Confesso para vocês que quando a gente iniciou o programa em 2014, nós íamos direto implantando essa base aqui, né, desses 4 pilares. Mas aos poucos a gente foi entendendo que cada empresa é uma cultura muito única, tem uma alma ali muito própria, né? É um mundo muito à parte. Então, num primeiro momento, antes da gente mexer na operação da empresa, a gente vai entender qual que é a cultura dela e fazer ajustes importantes aqui em nível bem estratégico. Ou seja, a gente vai entender o momento de gestão da empresa, um diagnóstico de gestão, a gente vai revisar os papéis das lideranças, principalmente da empresa, e aqui é um processo fundamental, porque nós acreditamos muito que, direta ou indiretamente, tudo que acontece na empresa passa pelas decisões dos donos, né? Na forma deles contratarem, na forma deles desenvolverem ou não as pessoas, na forma deles conduzirem o negócio, as crenças que eles têm em relação ao seu próprio negócio, tudo passa pelas lideranças da empresa. Então é importante que elas estejam muito alinhadas. Depois é uma revisão aqui de identidade, né, missão, visão e valor de uma maneira muito prática, muito voltada para o mercado, né? A missão, realmente qual é a tua proposta de valor, o teu posicionamento de mercado, a tua visão, onde que a tua empresa quer chegar, de preferência aqui com uma geografia, com uma data e com um número aqui para a gente perseguir realmente como uma meta de crescimento. E os valores, aqueles critérios que são inegociáveis, né, que tu vai estar toda hora puxando uma reunião e outra para falar de uma maneira muito prática, né, e estar conduzindo aqui o comportamento das pessoas. E por último, uma revisão aqui no modelo de negócios da empresa nesse posicionamento de mercado se tornou muito importante aqui, né? Tá olhando para a rentabilidade já nesse momento, né? Receitas e despesas, os parceiros chaves da empresa, a proposta de valor em si, o perfil de cliente, enfim, um modelo de negócio simples que em uma única página a gente consiga enxergar qual que é a estratégia principal da empresa. Bom, indo para a parte bem prática, onde a gente realmente vai mexer na operação, esse papo aqui ele era mais em nível estratégico, mais com os gestores da empresa. Aqui na parte mais operacional, a gente começa por vendas. E vendas tem 2 momentos para a gente falar de vendas, porque principalmente no pós-pandemia, nós fomos a fundo aperfeiçoando aqui algumas estratégias fundamentais para permitir esse crescimento das empresas, né, dos nossos clientes. A gente vai seguir sempre nessa parte operacional, nesse ciclo aqui curto de aprendizado, né, que é construir, medir e aprender.
Lembra do que eu falei lá no início, né? O nosso posicionamento em relação a tornar a empresa ágil. A gente gosta muito desse ciclo aqui. Eu construo algo, eu meço para ver o resultado e eu aprendo através desses indicadores e sigo este ciclo curto aqui de aprendizado. O que eu construir nessa parte de vendas? Aqui a gente vai construir, junto contigo, os teus principais indicadores, ou seja, como que tu vai sustentar o teu crescimento comercial, como que tu vai medir o teu crescimento comercial. E aí a gente vai te trazer alguns indicadores, definir junto contigo quais são os mais importantes para o teu negócio nesse momento, e depois disso a gente tem uma primeira versão aqui do que nós chamamos de placar de vendas. A ideia do placar de vendas é que ele tem uma atualização diária, porque sim, o time comercial precisa estar no dia a dia ali motivado, precisa estar alinhado, precisa estar vendo números. É um dos erros que a gente ainda vê muito nas empresas, é se preocupar com bater meta somente no final do mês, quando já está muito difícil de recuperar. Então, o placar de vendas aqui, ele ajuda a todo o time comercial aqui estar diariamente preenchendo ele e monitorando esses resultados, e muito para provocar a autoliderança do time, porque aqui é ele que vai lá, né, no placar, uma planilha muito inteligente aqui que nós desenvolvemos, que tu faz o lançamento em uma única aba e todo o restante dela é automatizada para ter gerar vários indicadores com cartões que têm cores, né, que vão mostrando os resultados das pessoas. Mais à frente eu explico sobre a gamificação que nós utilizamos. O placar ele dá todo um norte, assim, por indicador, quem que é o melhor vendedor, quem que é o segundo, terceiro, quarto colocado, como que está o resultado dele até o mês, quanto que ele precisa vender nos próximos dias para alcançar a meta dele no mês, enfim, um indicador super automatizado aqui para te ajudar a fazer esse acompanhamento diário. Muito sempre, como eu falei, explorando esse conceito omnichannel, ou seja, integrando totalmente os canais de vendas. Num segundo momento, ainda falando sobre vendas, e é um tema que a gente segue trabalhando ao longo de todo o programa, não é à toa que a gente começa por ele, aqui a gente vai ir para um conceito de inside sales. O que é inside sales, né? É basicamente ensinar o teu time de vendas a fazer vendas internas, ou seja, nesse momento aqui eu esqueço a loja física. Eu esqueço no seguinte sentido, eu não espero que a minha meta seja alcançada pelo fluxo da loja física. Eu entendo que a loja física, nesse pós-pandemia, que na verdade ele só acelerou uma digitalização que já estava em curso, a gente vai ter cada vez mais capacidade de buscar esse cliente, de desenvolver uma maneira proativa de se relacionar com ele, de zelar pela relação, na relação com esse cliente. E aí, de uma maneira que eu realmente faça prospecção, que eu não fique dependendo do movimento da loja. Como eu ainda vejo, isso eu me assusto, né? Quando eu vejo alguém esperando que o movimento hoje foi fraco e tal. Não, esquece isso. Sabe essa discussão de bandeira amarela, vermelha, vai fechar, não vai fechar? Por os nossos clientes, gente, o negócio é fazer acontecer, independente da porta da loja estar aberta ou não. O teu cliente, ele seguiu existindo o tempo inteiro, sabe? A diferença é que agora ele gostou de comprar online. Então, eu preciso adaptar o meu negócio a vender online. Então, o que a gente faz nesse momento aqui é estruturar uma plataforma de CRM que tu organize toda a tua carteira de clientes, estruturar uma prospecção ativa com abordagens já padronizadas, né, para que o teu time comercial saiba fazer essa venda online, e já estruturando também uma versão 2.0, né, do placar de vendas. A gente gosta de chamar de versão 1.0, 2.0, porque o mundo está em constante evolução, né? Então eu nunca vou ter uma versão finalizada. Eu vou atualizando as versões para ir cada vez mais aprimorando, né, um processo aqui, algum método. Então aqui a gente vai incluir mais indicadores para seguir monitorando o teu resultado comercial. Sabe o que é uma boa notícia aqui, gente? Quando eu vejo assim, eu fico lembrando de alguns clientes e alguns conhecidos, às vezes que lá na pandemia fizeram um investimento gigantesco para a plataforma de e-commerce, com a ilusão de que ao colocar um produto online ele ia se vender sozinho, sabe? E, gente, a maneira mais fácil que tem é, primeiro, cuidando bem da tua base de clientes, com quem já se relaciona contigo. Segundo, usando plataformas que o mercado já oferece, seja para fazer gestão comercial, como o da CRM, né, plataformas que o CRM oferece, uma metodologia, seja plataformas para fazer a venda, para fazer o relacionamento que o mercado já oferece de forma gratuita, ou com custo muito baixo, né? Então, tem muita forma acessível aqui de entender esse novo mercado e esse conceito de inside sales. Bom, depois a gente vai avançando vendas, a gente vai cuidar
do sucesso do teu cliente, ou seja, a gente vai cuidar, vai padronizar todo o atendimento da tua empresa em todos os canais de vendas, ou seja, a gente vai cuidar realmente da experiência do teu cliente, para que a tua empresa cada vez menos brigue por preço e cada vez mais brigue por proposta de valor, cada vez mais agregue valor para o cliente e fidelize ele pela experiência que seja realmente única. Então a gente cria desde um padrão da loja física, né? Como que eu entro na loja, como que eu devo ser abordado, como que esse especialista, né, como nós chamamos, né, e não mais vendedor nem consultor, como esse especialista ele vai perguntar o meu nome, vai entregar o nome dele, vai seguir tratando pelo nome, como que ele vai identificar as minhas necessidades. A gente gosta muito de entender vendas como ajudar alguém, então ele vai fazer muitas perguntas para identificar necessidades, para depois ele falar sobre os produtos e serviços que ele vende, como que ele vai fazer vendas adicionais alinhadas a essas necessidades que ele identificou, como que ele vai encantar através de uma cortesia, como que ele vai contornar objeções, enfim, a gente cria um padrão tanto para a loja física quanto para os canais de vendas digitais, certo? E aqui sempre a gente vai ter essa ideia de construir, medir e aprender, ou seja, medir por clientes ocultos, a gente faz pesquisa de satisfação também, enfim, a gente está sempre medindo. A gente não acredita que eu só dou um treinamento e vai dar certo. Não, eu preciso medir o resultado o tempo inteiro. Depois a gente vai para uma parte aqui que é de avaliação de desempenho, uma parte de formação dos craques aí do teu time, né, com avaliações de desempenho individuais por pessoa, né? Então, não importa a função que ela ocupe, a gente vai pegar as descrições de cargos que a gente avançou lá no módulo cultura e vai traçar aqui uma avaliação de desempenho individual que sempre provoque a autoliderança. A gente gosta muito desse termo e sempre para que o líder ele não fique só dando respostas, que ele saiba fazer muitas perguntas e provocar a autoliderança das pessoas. Então, aqui, além dessa avaliação de desempenho, onde a pessoa é provocada a refletir todos os dias sobre o desempenho dela, que ela também vai ter uma conversa e feedback mensal aqui com o seu líder, que a gente tem toda uma estrutura aqui que nós entregamos para conduzir essa conversa. Depois a gente vai para o módulo organização, né, o campo de jogo, onde a gente faz um checklist aí de organização, conservação e limpeza, né, de todo o espaço aí da tua empresa. Bom, todos esses 4 itens, eles compõem um grande jogo de desempenho, que nós chamamos de desafio dos campeões. Qual que é a ideia aqui, gente? É utilizar realmente de gamificação para aumentar o engajamento, o comprometimento do teu time. Como assim? Não tá claro para mim, Fábio. Bom, a ideia da gamificação todos os indicadores que a gente está mapeando lá, de vendas, de atendimento, de desempenho, de organização, eles vão compor um jogo. E ao invés da gente avaliar de uma forma fria, racional, a gente vai usar o lúdico do futebol, ou seja, a gente vai ter o artilheiro, a gente vai ter o craque do time, a gente vai ter o capitão desse time, a gente vai ter os times de excelência, a gente vai ter o time campeão, né, no final de toda a temporada aí, esse grande jogo de desempenho que a gente construiu contigo. Então, essa é a ideia do desafio. E tem várias partes aqui fundamentais assim, em relação a esse jogo, né, que é muito legal. Uma delas que eu gosto bastante, a gente usa cores, né, para comunicar os resultados. Assim como no futebol, tem os cartões amarelo e vermelho. Amarelo é motivo de atenção, vermelho é motivo de preocupação. Sempre motivo de, porque a ideia não é rotular a pessoa, né, que ela seja ruim ou boa, mas sim aquele resultado ali específico que ela teve, que foi motivo de preocupação ou que foi motivo de atenção. E tem também, diferente do futebol, os cartões verde e azul. Né? Verde é motivo de tranquilidade, azul é motivo de orgulho. Ou seja, aqui a gente consegue desconfortar e também reconhecer, né, os melhores. E o legal é que todos os indicadores do jogo eles geram essas cores nos gráficos, ou seja, facilita muito a comunicação, porque eu estou olhando lá um resultado e eu vejo, bom, mas está amarelo, está vermelho, está me desconfortando aquilo. É diferente de eu ver uma nota solta qualquer lá. O legal também dos cartões é que o verde e o azul podem ser dados em público, né? Eles existem fisicamente e podem ser entregues em público, isso é bem legal também, né? Amarelo e vermelho sempre reservado. Bom, a nossa transferência de conhecimento, ela acontece de uma forma que nós chamamos de híbrida, que é por reuniões e através de uma nossa plataforma. Ou seja, na plataforma aqui a gente libera toda a nossa metodologia, o cliente vai avançando lá módulo a módulo, vai assistindo os vídeos,
vai baixando os materiais, vai fazendo o preenchimento desses materiais, faz o upload, né? Ele devolve esses materiais para a plataforma. Os consultores aqui avaliam, dão feedbacks, fazem devolutivo, liberam novos módulos, ou seja, a interação acontece toda pela plataforma e a gente tem compromisso de cada chamado que vocês abrirem, que são ilimitados, ou seja, eu estou aplicando ali e me gerou alguma dúvida. Eu abro um chamado, a gente tem compromisso em até 4 horas úteis responder esse chamado, é um compromisso previsto em contrato. Então, a gente consegue interagir muito com os clientes e transferir esse conhecimento muito além das reuniões dos encontros. Bom, alguns diferenciais importantes. Esse primeiro aqui eu gosto de dar uma ênfase nele, porque é um ponto decisivo que a gente aprendeu durante esse amadurecimento que a gente teve já de 7 anos aqui da empresa. A gente tem 2 formas tradicionais de entregar conhecimento, né? Uma empresa como a nossa de educação corporativa. Uma é entregando treinamentos, outra é entregando programas de gestão, ou seja, consultoria. Não adianta para nós, não faz mais sentido entregar o treinamento sozinho, isolado. E eu vou te explicar por quê. Se a gente vai para uma empresa, por exemplo, e vai lá entregar 2 horas de um treinamento de boas práticas de vendas pelo WhatsApp, pelo Instagram, ou duas horas com técnicas ali para fazer vendas adicionais ou para melhorar a experiência de compra do cliente, é natural que aquele treinamento, por melhor que seja, ele gera um resultado efetivo imediato, bom, legal, né? Mas ele não é duradouro com o tempo, ou seja, ele gera uma motivação momentânea que não se sustenta no médio e longo prazo. Se a gente não mexer realmente na gestão da empresa, na cultura da empresa e na forma de monitorar desempenho, que é esse ponto aqui. Então, para nós, ele é super importante a gente mexer na gestão mesmo, para que o resultado permaneça ao longo do tempo. A consultoria emancipadora é muito no sentido da gente realmente emancipar o cliente, não permitir que ele fique nosso refém. Ou seja, a gente transfere todo o conhecimento desse projeto, depois a gente sai e o método fica. Né? É sempre essa a nossa proposta. E por último, ensinar os líderes a fazer gestão, realmente a estarem apoiados aí em indicadores e processos. Bom, aqui tem uma tese importante, gente, já indo para o final, que é como a gente gera uma cultura de alto desempenho numa empresa. E aqui tem um conceito que a gente se apoia muito nele, que são esses 3 níveis de desempenho: suficiente, condicionado e livre. Basicamente, quando a gente entra em uma empresa, normalmente essa empresa está próxima a um desempenho suficiente, ou seja, não tem gestão por indicadores, não tem processos bem amarrados, não tem uma liderança tão ativa, mas está no mercado, com um desempenho suficiente para estar no mercado. Do suficiente para o condicionado, aqui no condicionado é quando eu digo assim, empresário não fala mais aquelas frases, o meu negócio não cresce porque falta gente comprometida, eu não encontro pessoas que vistam a camisa, né? Esquece essas frases. A gente vai reconhecer que boa parte das pessoas que a gente contratar não serão super talentosas, ou seja, eu vou reconhecer que boa parte vai vir com desempenho médio e eu vou condicionar o resultado delas. Ou seja, a minha gestão vai condicionar, vai reconhecer as melhores de forma psicossocial e econômica e vai desconfortar as piores. E assim eu vou elevando essa régua de desempenho. Para empresas de varejo e muitas também de prestação de serviços, é muito importante esse nível condicionado. Porque o que é o desempenho livre? O desempenho livre é quando eu não preciso de todo esse condicionamento, ou seja, eu tenho um alinhamento com a cultura da empresa, eu gosto daquele setor que eu trabalho, eu sinto que eu estou crescendo, estou me desenvolvendo ali dentro, então eu não preciso tanto de uma marcação cerrada, né? Eu me desenvolvo mais naturalmente conforme o alinhamento que eu tenho ali com aquela cultura, enfim. Só que esse desempenho livre aqui, ele é para raras empresas, e principalmente no varejo, por exemplo, é natural que aquele vendedor que está lá, ele muitas vezes ele está fazendo enfermagem, porque o sonho dele é ser enfermeiro, enfermeira, ele está fazendo outros cursos, né, que não tem nada a ver com a função de vendedor dele ali, ou às vezes ele não está fazendo nada, que talvez seja o pior dos cenários, né, só trabalhando pela boia, como eu brinco. Então, é super difícil motivar essa pessoa. Então, realmente, eu preciso condicionar o resultado dela, né, amarrar ali realmente a processos, indicadores e medir o desempenho dela de forma permanente. Na verdade, todos nós precisamos desse desempenho condicionado. O desempenho livre, mais uma vez, é quando eu assumo esse comportamento mais proativo, mais
empreendedor. Bom, princípios aqui que dão base ainda para o método. O ser humano age e aprende pela dor e pelo prazer. O que não se mede não se gerencia. Isso para nós é bem importante. Para quem tem alto desempenho, reconhecimento. Para quem tem baixo desempenho, desconforto. As pessoas só se comprometem com aquilo que elas entendem, ou seja, a gente precisa cuidar sempre muito da comunicação, fundamental. Não adianta a gente estar falando uma linguagem linda, maravilhosa, mas as pessoas não entenderem. E por último, a celebração e o lúdico despertam um poder extraordinário nas pessoas. Confesso para vocês que esse daqui é um princípio que a gente aprendeu muito forte com um cliente que nós atendemos ao longo de um ano, no interior do Espírito Santo, cidade de Pedro Canário. Uma vez por mês nós íamos para lá e era um cliente, porque ele nos ensinou a trabalhar, a explorar bastante esse princípio. É um cliente que, dentro do programa, tem as premiações que são mensais. E depois, no fechamento, né, de toda a temporada, de todo o campeonato, tem premiações maiores. E era justamente nessas premiações maiores em que eles faziam a festa, a celebração. E era super legal porque eles convidavam o prefeito da cidade, convidavam várias pessoas para celebrar muito. E o que acontece nesse momento? Eu celebro com os melhores, mas desconforto os piores. Então eu realmente vou elevando essa régua de desempenho aqui de uma maneira muito legal. Eu lembro que a última vez que eu fui lá para fechar um ano de trabalho, eu cheguei lá com o uniforme da empresa, enfim, e aí eles disseram assim, pode tirar o uniforme porque a gente pegou uma roupa de juiz de futebol aqui para ti e é assim que tu vai conduzir o teu trabalho hoje. Então, realmente eles pegaram muito a ideia do formato lúdico, né, do jogo para engajar as pessoas. Bom, aqui no material, gente, que vai ficar disponível junto, né, com este vídeo para quando estiver recebendo ele, aqui tem um pouco da minha trajetória, né, e de outros colegas. Eu iniciei no Grupo Santa Lúcia, na empresa de depósito de combustíveis, tive uma passagem aqui pelo Grupo RBS aqui em Santa Maria, fui secretário do Planejamento em Caçapava, minha cidade natal, tive outras participações aqui, enfim, tem toda uma formação na área do desenvolvimento humano também. O Marcos Celeprim é sócio da empresa também, ele cuida de toda a jornada de sucesso do cliente, então toda a metodologia, o trabalho dos consultores, enfim, está sob a liderança dele. O Matheus Zanini é um outro sócio da empresa, o sócio mais jovem aqui da empresa. Ele era cliente lá em 2014, né? Ele tem postos de combustíveis e depois se tornou sócio a partir de 2019 e foi muito importante a entrada dele porque ele tem o olhar do cliente, né? De quem aplicou o método lá na ponta e colheu resultados. Tem mais um time de consultores, nós somos esses 3 sócios, né, que conduzimos a empresa. Aqui, gente, eu vou falar de investimentos primeiro no formato de consultoria individual, tá, por empresa, e depois no formato coletivo, né, como eu falei lá no início do vídeo, que é uma novidade nossa nesse momento. No formato de consultoria individual, aqui a gente tem o volume de encontros, né, reuniões com a liderança, uma por mês, reuniões com o time, uma por mês, e total uso ilimitado aqui das nossas plataformas, né? Tem plataformas de cursos, tem plataforma de consultoria, né, onde a gente interage com o cliente aqui, né, de forma direta, número ilimitado de chamados, e um contrato de 12 meses é o que a gente executa, né? E aqui, conforme o tamanho da empresa, né, por colaboradores, aqui estão os valores de investimento. Valores esses que podem ser parcelados ao longo desses 12 meses, certo? Então, né, como exemplo aqui, né, uma empresa até 20 colaboradores, 32.364 é o investimento para essa empresa, parcelando aqui em 12 meses, por exemplo, fica 2.697. Tem uma condição aqui também negociado para valores de investimentos à vista. No formato de mentoria coletiva, né, a primeira turma aqui iniciando no dia 25 de maio, a gente tem um formato que nos empolga muito, assim, porque a gente tem a mesma entrega de valor da consultoria individual, porém, com todo o ganho de estar num grupo de empresários, ou seja, muita troca, né, muita geração de valor entre eles, e ainda toda uma condição aqui para a gente estar permitindo que o investimento seja um pouco mais baixo, né, seja mais acessível até, do que o formato individual, que logo no slide a seguir eu falo. Bom, como que vai acontecer essa mentoria em grupo? São encontros quinzenais de 2 horas cada, né? São 2 vezes por mês tem encontro aqui com todas as empresas participantes.
A gente coloca diretamente duas pessoas, né, por empresa, pode até se envolver mais, não há problema, mas principalmente uma delas precisa ser o RD. O RD que nós chamamos é o representante da direção, a pessoa que nós temos contato direto, a pessoa que a gente se relaciona direto aqui no dia a dia e audita, cobra realmente, né, a efetivação do trabalho, a execução do trabalho, né, e a gente é bastante chato com isso. A gente também vai ter um treinamento mensal diretamente com a equipe, ou seja, mesmo no formato coletivo, a gente vai ter interação diretamente com o teu time de vendas uma vez por mês. Então, a gente avançou em dois encontros no mês, junto contigo, te ajudando a construir toda a parte lá de vendas, de atendimento, de avaliação de desempenho. Depois a gente vai comunicar tudo isso para o teu time, né, para reforçar toda a tua comunicação que tu já está lá fazendo no dia a dia. A gente ainda vai liberar aqui plataformas com vários vídeos e materiais, né, super ricos para te ajudar nessa jornada. A consultoria ela também acontece, mesmo no formato em grupo, também de forma individual através da plataforma, ou seja, pela plataforma vai ser possível fazer todo um tirar dúvidas, abrir chamados de forma ilimitada, enfim, ter um contato, né, realmente individual lá com o consultor, um acompanhamento muito individualizado. E por último, que também nos empolga bastante aqui, é a ideia da gamificação, ou seja, a gente vai criar um jogo de desempenho entre as empresas participantes para fomentar aí, né, uma competição saudável, né, e que fomente o crescimento aí de todo esse grupo de empresas. Bom, para esse formato aqui, a gente vai ter uma turma aí de 8 meses de duração. O valor tabela que a gente estipulou para esse projeto é 18.216 e para essa primeira turma, a gente está com um valor bem promocional de 11.816, que ainda pode ter R$ 800 de desconto se essa empresa indicar alguma outra empresa, né, e tiver a confirmação, né, o contrato firmado com essa outra empresa. Então, por indicação, R$ 800, né, de investimento. Claro que aqui tu vai precisar fazer investimentos com premiações, né, investimentos se tu for contratar clientes ocultos, enfim, aí fica a teu critério, né, fica fora desse investimento que tu vai premiar aí os teus colaboradores dentro desse jogo de desempenho. Um ponto importante, a gente sabe o quanto que esse momento é desafiador e o quanto que cada empresa está tomando decisões de uma maneira cada vez mais cautelosa, né, diante de um cenário realmente muito desafiador. Então, a gente está, desde o início da pandemia, com uma garantia total de satisfação dos primeiros 90 dias de contrato, é uma garantia prevista em contrato. Então, se tu começou o trabalho conosco e no primeiro, segundo e no terceiro mês estiver vendo assim, gente, não está dando certo, não estou me engajando, não está rolando, vou parar por aqui. A gente devolve todo o teu dinheiro investido, né, até aquele momento, é uma garantia que tu tem, uma prova nossa aqui do quanto que a gente confia, sim, que o trabalho vai ser bem realizado, né, nessa parceria que estamos construindo. Aqui tem mais benefícios adicionais em relação à consultoria em grupo. Não vou me deter, né, para já ir encerrando esse vídeo, mas aqui tem alguns pontos bem importantes que no material tu pode ler com calma. Eu tenho certeza que vai agregar bastante aí também na tua tomada de decisão. Certo? Por último, gente, para ir finalizando realmente, aqui tem 3 pontos bem importantes em relação ao cliente, né? A gente sempre avalia muito, porque é uma relação de parceria, né, que nós construímos com o cliente, então é bem importante que esse cliente ele tenha uma proposta de valor muito clara e a gente ajuda nisso, né, que não fique brigando somente por preço, que tem uma capacidade de execução importante, isso para nós ela é crucial, né, e a gente é chato assim para realmente fazer todo o método acontecer. E a gente cria assim um ambiente de muita confiança, e isso é muito legal. A gente se orgulha muito dos clientes que a gente já ajudou e criar um laço de confiança com eles para nós é sempre muito importante. Na nossa carteira a gente já ajudou clientes, né, pequenos que faturam 10 mil mês, até clientes que chegam no patamar aí de 10 milhões até acima, né, 10 milhões de faturamento mês. Não importa o tamanho do negócio, a gente tem um histórico de conseguir realmente ajudar as empresas a crescerem. Sempre com esse propósito, quando a gente entra em uma empresa, é para promover, sim, um ciclo de forte crescimento. Aqui no material tem depoimentos, né, de alguns clientes, que é legal vocês assistirem, né, alguns vídeos, e também algumas empresas aqui que nós já ajudamos, né, ou que estamos ainda ajudando, né, como Bela Motoshop, CFC Maciel, Baristo Café, JP Santa Lúcia, né, Postos JP Santa Lúcia, Santo Pé, KB Informática, Supermercados da CAS, GPS Net, Mundo Real, tem Tia Farmácias,
Tech Service, Moda Livre, Canseiro Imóveis, Postos Premium. Enfim, tem Ampla Móveis, CDR Ferragens, Ortobon, Beluno, É o Mundo Seguros, todos destacando aqui alguns, né, para vocês. Todos a gente tem uma trajetória muito legal. Estou destacando aqui alguns que a gente tem trabalhos até mais recentes também. Arezo, Dermapele, Gozzi, Avato, Caal, Rede Vivo, enfim. Alguns clientes aqui, uma última página. Santino, Podal Distribuidora, PRS, monitoramento, DSL Poço Santa Lúcia, né? Essas aqui são algumas das empresas que nós já ajudamos. Aqui também no material tem algumas fotos, né, de trabalhos já realizados, também para que tu possa conhecer mais, né, um pouquinho aqui da nossa história. Não vou me detalhar aqui, tem várias fotos, né, de diversos trabalhos realizados. Deixa eu interromper o compartilhamento. É isso, meus amigos. Espero que tenha sido útil a gravação desse vídeo aqui para que tu possa conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, em especial nessa turma de consultoria coletiva que estamos iniciando com uma expectativa muito alta para ajudar um grupo de empresários. Certo? Esperamos te ter conosco aí no dia 25 de maio. Um grande abraço e até breve. Valeu!